Oi, gente. Galerinha quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos pegar o nosso livrinho, nosso livro didático, na página 29, aonde está a tarefa de hoje, ó, o conteúdo de hoje, anúncio de chamada de conscientização, tá? Nossa semana 17. Desculpem aí, a cara da tia tá um pouquinho amassada hoje, meio abatida, tô com um resfriadinho aí, uma gripezinha, mas não se preocupem, não vou morrer, coisa que dá em gente velha que tem rinite, que fica dando troca de temperatura e tal, de clima, é isso aí mesmo. Vamos lá, enquanto eu falei, vocês já acharam o livro na página 29? Eu vou passar muito rapidamente por esse texto aqui, por essa interpretação, porque, na verdade, o que me interessa mais é o conteúdo novo, né? Que é a formação de palavras primitivas e derivadas, tá bem? Mas a gente tem que introduzir o assunto e a introdução, ela é feita com um cartaz, tá? Um cartaz de uma campanha de conscientização, que é esse cartazinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá bem? Muito bem. Esse cartaz diz o seguinte: vamos tentar uma nova opção, Dia Mundial Sem Carro, que é um dia, essa campanha foi em 2018, tá ali o 2018 embaixo. É uma campanha que é feita todos os anos em setembro, no dia 22 de setembro, é o Dia Sem Carro, né? Onde se propõe que as pessoas deixem o carro em casa. Muito bem. A pergunta é a seguinte: o que mais chama a sua atenção nesse anúncio? Converse com os colegas e professor e registre as conclusões a que chegaram. Gente, esse tipo de questão em que vocês precisariam conversar com colegas e professor, nesse momento está impossível. Mas eu pediria assim, ó, que vocês aproveitem alguma das pessoas que têm em casa com vocês. Eu sei que muitas mamães estão aí do lado e alguns papais também ajudando a fazer as tarefas. Então, conversem com essas pessoas, porque de fato isso é importante. Pode ser um irmão, um amiguinho, alguém aí que vocês queiram falar. Por que isso é importante? Porque cada pessoa tem uma visão, um foco de visão diferenciado. A psicologia explica isso, mas psicologia é coisa para mais adiante, tá? Cada um tem um foco. Eu, por exemplo, só para exemplificar, quando eu olhei esse cartaz, eu não percebi que tinha um ônibus nesse cartaz. Por incrível que pareça, num primeiro olhar eu não notei o ônibus. Para mim, aquele ônibus parecia uma parte do cenário lá de trás. Tinha uma porta, umas janelas, alguma coisa que lembrava, sei lá, uma loja, alguma coisa assim. Outra coisa que eu não percebi no primeiro olhar, eu vi uma menina andando de bicicleta e um homem correndo atrás dela. Só depois, olhando com bastante atenção, eu percebi que o que eu pensei ser uma loja era um ônibus e o que eu pensei, claro que num primeiro momento, vocês não fiquem achando que eu tô doida, tá? É o meu primeiro olhar. E o homem que eu pensei que estar correndo, eu pensei assim, não, mas ninguém corre com uma mochila nas costas, né? Para ir para o trabalho, correndo com uma mochila, vai chegar suado e tal. Aí eu olhei bem e percebi que ele estava sobre um patinete, tá? Então, o que que acontece? Quando vocês olham, vocês veem, vocês focam em determinados aspectos do cartaz. A pessoa que está aí do lado, que seja a mãe, o pai, um irmão, sei lá, ela foca, de repente, em outros aspectos. Então, por isso que eu digo, conversem. Perguntem o que vocês prestaram mais atenção, o que cada um de vocês prestou mais atenção. É importante, as cores desse cartaz, elas têm um significado, elas não foram colocadas aí por acaso. Tudo tem um significado. Quando uma agência faz uma campanha de publicidade, ela se preocupa com muitos detalhes. Então, conversem sobre isso, tá bem? O que mais chama a sua atenção nesse anúncio? Que evento está sendo anunciado? Você já sabe. Olha, meu vizinho resolveu brigar com o filho agora nesse horário que eu estou gravando aula. Então vocês vão escutar uns gritos. Não é na minha casa, tá? É no vizinho. Eu moro em apartamento. E o menino é bem gritão. E aí, no anúncio aqui se refere à forma verbal vamos, né? Que é um convite. Que recursos são usados nesse anúncio para atrair a atenção do leitor? Qual é o objetivo desse anúncio? Tá? Por que ele está sendo lançado dessa forma? Por que é necessário diminuir a quantidade de veículos nas ruas? Qual a opinião de vocês a esse respeito? Você já fez algo parecido com o que esse anúncio sugere, sugerindo que vocês usem um outro meio de transporte? Já experimentaram vir para a escola de outra forma que não numa van ou num carro? De que forma vocês vêm para a escola? Então, essas são respostas bastante pessoais. E eu quero alertar vocês para a questão número 9, que diz assim: em sua opinião, campanhas como essa podem influenciar o comportamento das pessoas? Justifique sua resposta. Gente, essa gritaria desse menino tá me incomodando. Vou fechar a janela, só um pouquinho.
Voltei. Um menino grande, tem quase 10 anos, mas faz um escândalo para tudo. Vamos lá. Por que eu tô pedindo que vocês prestem atenção na questão 9? Porque ela diz assim, ó, em sua opinião, tá? E pede para justificar a resposta. Muito bem. Quando vem isso em sua opinião, significa que o autor está querendo a opinião pessoal da pessoa, uma resposta pessoal. E eu já disse algumas vezes, vou repetir, eu sempre repito, quando pede opinião pessoal, eu, professora Rosângela, aceito sempre como certo. Se eu tiver colocado isso numa provinha, vocês podem ter certeza que, a não ser que vocês digam uma coisa totalmente absurda, tipo assim, ó, a pergunta é, em sua opinião, essa campanha pode influenciar o comportamento das pessoas, sim ou não? Vocês me digam assim, não, porque eu sou gremista. Bom, aí eu não posso aceitar essa resposta. Primeiro, porque eu não gosto muito de gente gremista, tá? Entre parênteses. Segundo, tô brincando, gente, eu amo vocês todos. Segundo, porque isso não tem nada a ver com o tema que a gente está falando. Ou poderia ser assim, ó, não, eu acho que não pode influenciar porque eu não gosto de feijão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, o que eu digo, o que significa quando eu digo assim, respostas pessoais para mim estão sempre certas? Estão sempre certas se estiverem dentro do contexto. Se, digamos, por exemplo, que tenho 2 Arthurs na aula, né? Um Arthur diga, sim, professora, eu acho que influencia, eu concordo que influencia, porque as pessoas precisam ser tocadas de alguma forma com a realidade que elas estão vivendo, porque algo precisa ser feito. Ok, sim, ele disse sim e eu aceito como certa. Aí o outro Arthur vai dizer assim, eu acho que não concordo com isso, porque tem gente que olha e nem lê o cartaz, então acho que não é isso, não é por aí, não é essa a forma que a gente tem que tocar as pessoas. Eu vou dar certo. E aí vocês podem comparar as provas e, professora, eu disse sim, o outro disse não e a senhora deu certo para os dois? Sim, porque eu estou pedindo opinião pessoal, e opinião pessoal é dessa forma, cada um tem a sua, mas precisa ser justificada com argumentos coerentes, tá bem? Então, se tiver com argumentos coerentes, tá tudo certo. Vocês vão continuar respondendo todas essas questões que são muito simples. Antes de passar para o conteúdo, eu quero só alertar sobre um cartazinho que tem aqui embaixo, que, como eu disse, cada um olha de um jeito, né? Nesse cartazinho aqui, que é uma outra campanha, sobre usar ou não usar. Gente, eu confesso que eu demorei muito para identificar o que era esse desenho aqui. Ou eu estou meio lenta por causa do resfriado, ou de fato estou com problemas de interpretação. Mas depois de olhar muito, me dei conta de que seria a cadeirinha, né? A cadeirinha para as crianças no carro, tá bom? Então, usar ou não usar a cadeirinha, vocês escolhem. Existem vários argumentos de pessoas que não usam a cadeirinha, dizendo que de repente acontece alguma coisa, o carro, as pessoas ficam presas dentro do carro, não conseguem tirar a criança, tudo em função de notícias de TV, né? Aconteceu de um carro cair num rio e a mãe não conseguir tirar a criança porque estava presa na cadeirinha, mas situações que acontecem, tá? Então, a pessoa usa ou não usa, não é uma opção da pessoa, porque é lei, tem que usar, mas tem muita gente que não usa e tem seus argumentos para isso. Vamos lá. Pulando toda essa parte da interpretação que vocês vão fazer, tá? Que é interpretação, eu quero chegar aqui, ó, na página 33, na formação de palavras, aqui embaixo. Ó, formação de palavras primitivas e derivadas, tá? Então, palavras primitivas e palavras derivadas. A palavra primitiva já diz que é aquilo que vem primeiro, tá? Derivado, tudo que vem a partir daí. Então, por exemplo, quando eu digo a palavra livro e a palavra livraria, livreiro, livrão, livrinho, livreco, vocês pensam que qual de todas essas palavras eu disse foi a primeira que surgiu para que depois, a partir dela, surgissem as outras? Ou quando eu digo pedra, pedrinha, pedrada, pedregulho, pedreiro, pedraria, empedrado, tem uma palavra que é a primeira e todas as outras surgiram a partir dela. Meu telefone está tocando. Esta palavra que é a primeira, que é a mãe de todas as outras, como se fosse a mãe, esta é a palavra que se chama primitiva. Todas as outras serão derivadas, certo? Então,
a gente vai falar a partir de agora em termos de raiz da palavra, radical da palavra, prefixo e sufixo. Por quê? Porque o radical da palavra é aquela parte que não vai mudar nunca. Por exemplo, na palavra anoitecer. A palavra anoitecer, vocês acham que surgiu antes ou depois da palavra noite? Existe um anoitecer sem noite? Pode anoitecer durante o dia? Não. Então, a primeira que surgiu foi a noite. E tem uma parte dessa palavra noite que ela é um radical, tá? Que é o N-O-I-T, noite. Aí pode acontecer de mudar o final da palavra. N-O-I-T, eu posso colocar um I e dizer noitinha. A noitinha estarei na tua casa. E tem essa parte final, que é a parte que eu acrescentei a palavra noite, que é o que se chama de sufixo, que é o que vem depois. Então, prefixo vem antes, pre é o que precede, prefixo vem antes, sufixo vem depois. Estão ali na página 33 essas expressões, ó. Ali em amarelinho lá embaixo. Radical é o elemento comum, central e fixo de uma palavra. A parte que se mantém junto de seu significado pode dar origem a outras novas palavras. As palavras primitivas não derivam de outras, já as palavras derivadas são formadas a partir das primitivas. Então, temos umas perguntinhas ali, ó. Na questão 2. Que palavra deu origem ao termo anoitecer? A palavra noite. Por quê? Não posso dizer que seja a palavra manhã, porque a palavra manhã deu origem ao termo amanhecer e não ao termo anoitecer. Quando eu digo anoitecer, significa que está ficando noite. Anoiteceu, ficou noite. Mas precisa ter uma palavra inicial, certo? Então, anoitecer é uma palavra derivada de noite. Alegremente, vocês acham que vem de quê? De alegria. Trabalheira. Ai, que trabalheira, tive tanto trabalho hoje. Que trabalheira? Vem de trabalho. Então, trabalheira é uma palavra derivada. As palavras podem ser formadas acrescentando um prefixo, que é o que vem antes, ou um sufixo, que é o que vem depois do radical. Observe dois grupos de palavras. Primeiro grupo, desleal, desigual e infeliz. E no segundo grupo, lealdade, igualdade e felizmente. Na verdade, os radicais são os mesmos. O radical é leal, igual e feliz. Mas, se uma pessoa não é leal, a gente pode dizer que ela é desleal. Esse des é um prefixo que nós colocamos no radical leal e fizemos uma palavra derivada. Nós temos a palavra primitiva igual. Quando a pessoa não é igual ou quando as coisas, as roupas não são iguais, elas são desiguais. E nós colocamos então um prefixo na frente do radical igual e fizemos uma derivada desigual. E infeliz? A pessoa que não é feliz, ela é infeliz. Nós colocamos um prefixo na frente do feliz e fizemos uma palavra derivada. No segundo grupo, nós fizemos ao contrário, nós não colocamos prefixos, nós colocamos sufixos. Sufixos são os pedacinhos que vêm atrás da palavra, atrás do radical. Então, na palavra primitiva leal, nós colocamos o sufixo dade e ficou lealdade. Na palavra primitiva igual, no radical igual, nós colocamos o sufixo dade e ficou igualdade. E na palavra feliz, nós colocamos o sufixo mente e fizemos a palavra felizmente. Então, o que as palavras do primeiro grupo têm em comum? O que elas têm em comum é que em todas elas, outro telefonema. Em todas elas foi acrescentado um prefixo. O que as palavras do segundo grupo têm em comum? Que em todas elas foi acrescentado um sufixo. Vocês vão completar no livro as páginas 34, 35, que tem exercícios bem bons aqui, tá? Eu vou colocar no Drive quais são as páginas que vocês devem completar, tá, gente? Agora eu dou mais uma olhada aqui, que tem coisa que não precisa. Coloco lá no Drive quais as páginas vocês devem completar só para fixação e quais as páginas que vocês vão enviar para correção, tá bem? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Comportem-se e mandem as tarefas, gente. Não esqueçam que isso vale depois para avaliação, hein? Beijinho.